Excelentíssimo senhor desembargador João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Minha saudação ao desembargador federal Fernando Quadros da Silva, que ora deixa a presidência. Saúdo o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que nos acompanha por vídeo. Minha saudação à doutora Ana Luísa Chodelli, procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República da 4ª Região, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, representando aqui o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Saúdo os ministros do STJ, Joel Pastornik, representando aqui a presidência do STJ, e Antônio Carlos Ferreira. Minha saudação à deputada estadual, delegada Nadine, representando a presidência da Assembleia Legislativa, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto. Saúdo a advocacia brasileira, senhoras e senhores advogadas e advogados, na pessoa do membro honorário vitalício da OAB Nacional, Cláudio Lamagna. Minha saudação à desembargadora Tânia Rixiegel, representando neste ato o Superior Tribunal Militar, ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, e ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mário Crespo Bruno. Me permitam, em nome destas autoridades, saudar todas as senhoras e senhores presentes. Inicio esta manifestação com a imensa honra de falar em nome da advocacia e das seccionais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e também, por delegação, do presidente nacional da OAB, Dr. Beto Simonetti. Registro, embora desnecessário, a importância que este Tribunal Regional Federal da 4ª Região adquiriu ao longo de sua história, seja por seus integrantes, por seus julgamentos, pelas inovações que aqui nasceram para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. Aliás, e a propósito, destaco a grande contribuição deste tribunal, juntamente com a advocacia, magistratura e servidores, para uma nova era da justiça, o processo eletrônico. O EPROC nasceu aqui, pelo trabalho competente de integrantes do TRF da 4ª Região, mas também, e especialmente, porque foi construído a partir da visão de todos os usuários e atores da cena judiciária. E ao agir assim, este tribunal mostrou que respeita a advocacia e a Constituição da República, mais especificamente o artigo 133 da Carta Política de 88, que alça a advocacia a indispensável à administração da justiça. Permitam-me, em relação a este tema, lamentar a decisão do Conselho Nacional de Justiça quanto ao EPROC. A resolução CNJ 455/2022, alterada pela 569, além de violar a lei do processo eletrônico, altera uma sistemática que facilitava o trabalho da advocacia e que já era prática utilizada, no mínimo, há 15 anos. É grave que o órgão máximo de controle externo do Poder Judiciário viole a lei e queira, por meio de resoluções, impor sua visão, sem um debate amplo e sem conhecer as peculiaridades da base e do dia a dia dos operadores do direito. Outra recente iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que também violou a lei, foi a Resolução CNJ 591/2024, que atenta gravemente contra a prerrogativa da advocacia e contra a sociedade quando busca limitar o direito à sustentação oral. Por isso, a OAB Gaúcha, já em 2023, antevendo esse cenário, lançou a campanha Vídeo Gravado
não é sustentação oral. E assim seguirá, na luta pelo direito da advocacia falar nos tribunais em nome da cidadania. O CNJ foi e continua sendo um grande avanço institucional. Completou 20 anos de relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, mas precisa dar o exemplo a fim de que continue sendo um órgão relevante para o aperfeiçoamento do sistema judiciário brasileiro. É hora também, nesta posse solene e frente ao quadro que vivemos, de reafirmar a defesa do Estado de Direito. Esta Corte dá exemplo de respeito ao Estado democrático de direito, ao devido processo legal e às nossas prerrogativas. A restrição ao exercício da advocacia, o desrespeito a prerrogativas de uma advogada ou de um advogado é um sintoma de uma grave enfermidade que atinge o Estado de Direito no Brasil. Destaco a propósito a sátira que Milor Fernandes, quando se referia ao artigo 5º da Constituição, disse, abre aspas, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais, fecha aspas. É com espírito republicano e construtivo, com respeito, equilíbrio, mas com a firmeza necessária, que a ordem no cumprimento da sua missão institucional reafirma a necessidade de observância irrestrita por todos ao devido processo legal e a prerrogativas da advocacia. Sem isso, definitivamente, não há democracia. Também é com grande honra que a OAB se faz presente nesta cerimônia de posse, na qual é renovado o ciclo de um tribunal respeitado em todo o país, pela qualidade dos seus integrantes, servidores, pela advocacia que aqui atua, pelo Ministério Público, procuradorias, pelas teses criadas e pelas administrações que aqui passaram. Com tais considerações, peço licença para render inicialmente uma homenagem de reconhecimento da advocacia ao ilustre e sempre presidente desta Corte, desembargador Fernando Quadros da Silva, e aos desembargadores que integraram a sua administração, o vice-presidente, desembargador João Batista Pinto Silveira, e a corregedora regional, desembargadora Vânia Hack de Almeida, pelo exemplar trabalho de leal cooperação e profícua integração com a advocacia, o que vem assegurando a continuidade da acentuada melhoria da prestação jurisdicional. Em relação ao presidente Fernando Quadros da Silva, meu agradecimento e reconhecimento pela liderança equilibrada, sensível, competente, realizadora e agregadora. Todos os pleitos da advocacia durante a administração de Sua Excelência foram recebidos de forma cuidadosa, respeitosa e tiveram a atenção do presidente Fernando Quadros, visando verdadeiramente a entrega de soluções e melhorias para o exercício profissional das advogadas e advogados que aqui militam. Em nome da OAB, desembargador Fernando Quadros, receba o nosso reconhecimento e cumprimentos pela exitosa gestão. Enfrentamos juntos as enchentes de 2024, quando cunhei a expressão que não representou nenhum exagero, mas a realidade do que ocorreu. O sistema de justiça gaúcho ficou debaixo d'água. Este TRF, a OAB, os demais tribunais, o Ministério Público, a Defensoria, todos foram atingidos pelas forças das águas. A OAB Gaúcha transferiu sua sede para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colocou no ar um inédito programa de acolhimento que atendeu mais de 2.000 advogadas e advogados gaúchos com recursos a fundo perdido. Lançamos 4 grandes temas para a sociedade gaúcha: a dívida do Rio Grande do Sul,
antecipação do pagamento dos precatórios federais, a Zona Franca e recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A extinção da dívida do Rio Grande do Sul para com a União é uma questão de direito e de justiça. Uma dívida ilegal, imoral e nefasta para o futuro do Rio Grande. Nos autos da ação civil originária 2059, que tramita no Supremo Tribunal Federal, ajuizada em 2012 pelo presidente Cláudio Lamarck, a Ordem Gaúcha conseguiu, nas audiências realizadas após as enchentes pela condução sensível e justa do ministro Luiz Fux, a antecipação do pagamento dos precatórios federais. Foram 4 bilhões de reais colocados na economia gaúcha em setembro de 2024, com o apoio imediato e incondicional do presidente Fernando Quadros, do vice-presidente João Batista Pinto Silveira e deste tribunal. Saúdo nesta sequência, e com as melhores expectativas e votos de pleno êxito, os desembargadores que ora assumem a direção dos trabalhos sob o comando do desembargador federal João Batista Pinto Silveira, da sua vice-presidente, a desembargadora federal Vivian Pantaleão Caminha, tendo como corregedora regional a desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene. Desembargador João Batista Pinto Silveira, Vossa Excelência assume a presidência deste tribunal a partir das suas incontáveis virtudes e da sua notória capacidade profissional e pessoal. Vossa Excelência honra a advocacia gaúcha e brasileira como representante do 5º Constitucional desse importante tribunal. Tem os atributos necessários ao exercício da magistratura, sendo imparcial, justo e técnico em sua atuação, mas carrega a experiência da advocacia que oportuniza a vivência direta do drama das partes, daqueles que num país que insiste em ser injusto com sua gente, precisam do poder judiciário como última trincheira de esperança pelos seus tão desrespeitados direitos. A regra do 5º Constitucional, no artigo 94, confirma que o Constituinte, sensível à realidade, quis colocar nos tribunais a experiência, aurida pelos advogados, advogadas e membros do Ministério Público. Por esse mandamento, são transformados em magistrados profissionais da advocacia do MP, com mais de 10 anos de efetivo exercício da profissão, de notório saber jurídico, reputação ilibada e indiscutível competência. Exatamente o caso de Vossa Excelência, desembargador João Batista. Sua invejável trajetória como advogado e depois magistrado deste tribunal é garantia de segurança para a continuidade da vida profícua do TRF-4, que honra sobremodo a magistratura federal de nosso país, notadamente diante da capacidade de cada uma e de cada um dos magistrados que o integram. Aqui, onde o cidadão deposita seus anseios de justiça, é um lugar no qual a advogada e o advogado exercitam por inteiro seu importante e elevado munus público, que nas palavras do patrono da advocacia brasileira, o imortal Rui Barbosa, tem uma dignidade quase sacerdotal. Finalizo, renovando ao presidente, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, a sua vice-presidente, experiente desembargadora Vivian Caminha, a sua corregedora, igualmente experiente desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, desejando os melhores votos de sucesso na missão que ora se investa. A justiça, estou e estamos certos, há de prevalecer. Muito obrigado.